Sexta-feira, dia de balanço da semana. Semana essa que foi tomada pela expectativa e pelo resultado do julgamento do recurso do ex-presidente Lula. E sobre as chances dele de sobrevivência depois dessa condenação em segunda instância diante da corrida eleitoral. E aqui já estão comigo João, que eu já tinha dado oi, Cris e Camarote, a gente não tinha se visto ainda. Boa noite para vocês. E eu já vou jogar a bola para você, Camarote, seu balanço da semana. Olha, não podia ser diferente. Natuza, Cris, João, foi a semana em que o ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância. Ele estava ali com recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre. E o que a gente viu ali causou um grande impacto para o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tentava ali de todo jeito um 2-1 para tentar recursos, aqueles chamados embargos infringentes. O que a gente vê a essa altura do campeonato é o PT caindo na realidade, na dura realidade, ter um presidente ficha suja. Então, o ex-presidente Lula foi enquadrado a partir desta semana naquela chamada Lei da Ficha Limpa, aprovada em 2010. E aquele julgamento, ele mostra o seguinte... E foi o recado claro dado pelos embargadores, independente de quem seja, mesmo que seja uma liderança popular, mesmo que seja um ex-presidente da República, aí mesmo que tem que respeitar a lei, que tem que respeitar as instituições e, por causa disso, inclusive, a pena que tinha sido dado pelo juiz Sérgio Moro na primeira instância de 9 anos e meio, ela foi elevada para 12 anos e 1 mês. Então, foi o recado claro que o Tribunal Regional Federal e esses desembargadores passaram nesta semana. Eu acho que não há como escapar de destacar esse fato da semana, que é um fato histórico. Por várias razões, você falou, o PT, cujo presidente sancionou a Lei da Ficha Limpa, hoje é o grande nome enquadrado na Lei da Ficha Limpa, mas eu quero focar uma outra coisa, que é a decisão do TRF4 e todo o cenário de quarta-feira, conteúdo e forma. Conteúdo sempre nos autos, sempre citando, tentando, o Camarote abordou isso, sempre tentando responder aquela hashtag que o PT criou, cadê as provas? Cadê a prova? Eles foram mostrando histórias e detalhes que a gente não mais se recordava, sem criar teses novas, sem estocada entre um desembargador e outro, muito serenos e muito afinados. Isso até levou o PT a dizer que havia um complô, mas não é não. Aquilo ali é foco nos autos. E isso reflete aqui em Brasília, viu, Natuza? No Supremo Tribunal Federal, a gente ouve ministros muito preocupados com este ano judiciário que começa na semana que vem, sim, dia 1º. O Legislativo esticou ali para a semana seguinte, porque 1º é quinta-feira. Mas a sessão do Supremo começa na tarde de quinta-feira e muita atenção para os ministros que relatam processos relativos a quem tem prerrogativa de foro, porque não custa lembrar que a primeira instância já condenou, agora me confundi, se são 120 ou 140 pessoas na Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal, nenhum. Então, isso vai mostrar ao Supremo a necessidade de focar nesses casos e também numa melhor harmonia ali em plenário para dar uma certa tranquilidade, porque a sessão longa do TRF4 mostrou isso. Tudo tinha começo, meio e fim, e agora o Supremo vai sendo... E não tinha bate-boca. Não tinha bate-boca. Eu estava lendo o professor Joaquim Falcão, da FGV, ele faz exatamente esse paralelo entre uma forma de julgamento que está ensinando agora uma nova forma para o país, um novo padrão de julgar através de um colegiado e o Supremo, ou seja, fazendo esse contraponto. E ele fecha esse artigo dele dizendo, abre passagem para uma nova
que está chegando. E, de fato, são os juízes de lá, é o juiz Marcelo Bretas. Uma fala mais coloquial, simples, sem juridiquês, exatamente. Eu queria destacar também isso, que não tem como sair, mas puxando um pouco para o lado da economia. E que teve uma repercussão muito grande no mercado, com a Bolsa subindo ainda mais, o dólar se acomodando no patamar ainda mais baixo. E o que explica tudo isso? Quer dizer, havia já a expectativa de condenação, mas eu acho que a contundência dessa condenação teve também um efeito adicional, não só pelo 3-0, mas também pela forma com que isso aconteceu. E aí, Natuza, do dia que saiu a decisão, a gente até comentou, o ex-presidente Lula, em 2002, ele era um fator de incerteza em relação à economia, que uma vez ele ganha a eleição e depois governando, especialmente no primeiro mandato, de uma maneira tranquila e responsável na economia, ele passou a ser um fator de confiança. Tanto que ele conseguiu eleger e reeleger a Dilma Rousseff. Aí você entra agora nesse ano tão complicado para a vida dele, onde ele volta a ser um fator de insegurança. Por quê? Pela forma com que ele estava conduzindo a própria campanha dele, pela forma com que ele estava abordando... O espaço que ele estava ocupando. Exatamente, ali, pela forma com que ele estava abordando temas ultra importantes e decisivos para o destino do país, como, por exemplo, a questão fiscal, a questão da dívida, que não se resolve se não resolver a Previdência. Como não tem como fugir do assunto, eu vou tentar puxar o balanço da semana pelo resultado, mesmo ainda que subjetivo, desse julgamento, em vários aspectos. O primeiro aspecto é que, ainda que se esperasse uma condenação, e todos os partidos de esquerda, inclusive o próprio PT, já esperavam uma condenação, o que havia divergência ali, ou diferenças, era em relação ao resultado. Muitos achavam que seria um 2-1, como disse o Camarote. Mas hoje um petista muito próximo do Lula disse que ele já falava, 2 dias antes do julgamento, que seria 3-0. O que ninguém esperava é que seria um 3-0 com um aumento de pena. E aí vem, de fato, a grande surpresa, porque se esperava, no mínimo, que viesse um 3-0, mas com divergências na pena. Houve, na verdade, convergência e com uma pena maior. Então, veio aí o primeiro baque. Mas os partidos de esquerda, a gente sabe que a estratégia, quando você está na guerra, é dividir para governar. Os partidos de esquerda estavam ali unidos em torno do Lula, mas em solidariedade ao julgamento, ao ex-presidente. Mas todos eles já corriam se planejando para o pós-Lula, ou seja, candidatos desses partidos menores que não estão mais querendo orbitar ali em torno do PT. Então, esse é um ponto. Agora, a partir de então, com essa consciência de que dificilmente o Lula vai estar ali com a sua foto na urna eletrônica, esses partidos começam agora a buscar os seus projetos próprios. E o segundo resultado é um pouco esse que o Camarote e a Cris falaram. A percepção consolidada de uma nova turma, por assim dizer, no judiciário, que vem mais engajada, que vem mais rigorosa, que vem trazendo novos costumes. Se isso é ativismo do judiciário ou se isso é uma nova forma de julgar, a gente vai descobrir ao longo dos casos e ao longo do tempo. Mas, de fato, tem um pessoal novo na Polícia Federal, no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas, tem uma estrutura, a Cris gosta muito de falar, tem uma estrutura que é o pessoal de carreira que também está querendo fazer de uma forma diferente, né? Eu acho também que a gente pode observar essa decisão de ontem do juiz daqui de Brasília de pedir o passaporte de Lula para que ele não fosse para a Etiópia amanhã, como estava previsto. Alguns podem dizer que é polêmico, não é polêmico, mas no momento em que a decisão foi tomada, eu mostrei a uma pessoa do judiciário que me disse, com certeza o juiz tem alguma coisa relativa ao ex-presidente Lula, porque, segundo essa pessoa, o juiz, quando ele vê informações relativas a alguém que ele vai tomar uma decisão, ele pode e deve tomar providências para que aquela decisão dele não seja anulada. Isso quer dizer o seguinte, a gente já falou aqui que Lula tem este processo do triplex e mais 5, se não me engano. Então, em relação a Zelotes, pode vir alguma coisa. Isso do ponto de vista da justiça. Do ponto de vista político, caiu a ficha do PT. Porque o PT saiu ali daquela decisão na quarta-feira, fazendo um discurso político de enfrentamento, de desobediência, de radicalização. Isso pode não ser bom para os líderes petistas que estão também no Supremo, mas não como revanche, mas como a vida é assim para todos, como disse o Paulo Celi, repetindo o juiz Sérgio Moro,
ainda que mais alto você esteja, a lei está acima de você. Então, isso é a situação de Lula. Quando ele perde o passaporte, ele entende que a vida dele começou a mudar. Isso deu uma balançada no... Essa estratégia de enfrentamento direto do judiciário realmente... Foi o que o PT sempre fez, Exatamente. sempre nós contra eles, agora não dá mais. Agora, quando você tem do outro lado o poder de decidir, inclusive caçar um passaporte sem gerar possibilidade, outra que não seja isso mesmo, realmente aí bate nisso que você falou, aí cai a ficha, vem uma realidade muito dura, né? Uma coisa é você tentar contestar do ponto de vista das instâncias jurídicas em outros tribunais. Outra coisa é você falar, olha, eu não vou cumprir, como assim? É isso que foi colocado de forma muito clara no tribunal. Ninguém está acima da lei. Ninguém, nenhum ex-presidente da República. E o PT e o ex-presidente Lula dizendo que a decisão do judiciário era política, quando na verdade eles tentam politizar a decisão do judiciário. Eles tentam politizar, porque você já tem um Eduardo Cunha, que era antagonista do PT, quantos tucanos, PMDBistas estão na linha da Lava Jato, até mesmo o presidente da República está na linha de investigação, 2 denúncias no ano passado contra ele. Então, assim, não dá para dizer assim, estão perseguindo o Partido dos Trabalhadores, publicitários, o pessoal da Petrobras. Então, esse discurso... Mas vamos ver se o Supremo vai ampliar esse leque aí que você está se referindo, porque tem PMDB, PSDB e vários P's. De fato, com foro especial está bem lento. E é muito sintomático, pegando carona aí na Cris, é muito sintomático que na semana do julgamento e da condenação do ex-presidente Lula, você tenha a prescrição de uma investigação do crime contra o senador José Serra, porque já passou do tempo, porque a última instância do país, o Ministério Público lá em Brasília não conseguiu dar cabo de uma investigação e, é claro, o PT vai usar isso nessa escalada de politização, que nada mais é do que uma estratégia de sobrevivência, né, gente? Mas olha... Camarote, Cris, João, eu me despeço de vocês e desejo um ótimo fim de semana para todos os 3. Uma boa noite para vocês. Para você também. Obrigada.